Bom dia, minha gente. Feliz dia do Senhor. Nós estamos juntos aqui virtualmente, mas na presença do Deus Todo-Poderoso. Queria fazer uma oração com vocês e nós cantarmos antes da mensagem 2 cânticos que são cânticos de adoração ao Senhor, porque falam dele, e são cânticos de louvor ao Senhor, porque falam daquilo que Ele fez em nós e faz ainda hoje por nós. Vamos orar? Deus amado, vem com Teu Espírito e nos conduz. Vem com Teu Espírito e fala conosco através da Tua palavra. Vem com Teu Espírito e instrui o nosso coração para andarmos em obediência a Ti, Senhor. Recebe a nossa adoração. Recebe o louvor que temos para te oferecer, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Ao amado de minha alma cantarei. Fica bem cantar louvores a Jesus, como sóis de intensidade em plena luz, tal a glória do amado eu cantarei. É Jesus razão maior de eu viver, de existir, de conhecê-lo e prosseguir, de jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em esplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu pra sempre, amado meu. É Jesus razão maior de eu viver, de existir, de conhecê-lo e prosseguir, de jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em esplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu pra sempre, amado meu.
calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso deste viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. Queridos irmãos e amigos, quero saudar a todos que estão nos acompanhando essa transmissão da pregação da Palavra de Deus e desde já agradecer que estamos juntos. Graças a Deus pelo privilégio de podermos ter essa comunhão, ainda que virtual, enquanto aguardamos dias melhores, conforme a boa mão do nosso Deus sobre nós. Aproveite para juntar a família, as pessoas que estão aí na sua residência, para ler a Bíblia, para cantar, para orar conosco, enquanto nós celebramos esse momento de exaltação e glorificação ao nosso Deus. A exposição de hoje será baseada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. E eu queria chamar a sua atenção para a leitura do verso 1 até o verso 7, onde o apóstolo Paulo fala dos deveres e do relacionamento dos cristãos com as autoridades, um tema que eu creio extremamente relevante para o momento que nós estamos vivendo agora. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Nós vamos pedir a direção do Espírito Santo, queridos, na exposição da Palavra de Deus, para que nosso coração possa compreender com os olhos do entendimento aquilo que está revelado no santo livro do nosso Deus. Pai querido, te damos graças pela oportunidade de mais uma vez expor a tua palavra aos meus irmãos, queridos que nos seguem, nos ouvem. E eu quero pedir, Pai, que ao abrirmos a tua santa lei,
Tu queiras iluminar os olhos do nosso coração, para que nós vejamos toda a sua riqueza, para que nós entendamos o seu sentido e o apliquemos à nossa situação. Dá-nos entendimento e sabedoria, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o Império Romano, que dominava o mundo na época em que o apóstolo Paulo compôs essa carta, ele tinha uma hierarquia muito bem definida e bastante complexa. Havia os governadores das províncias, havia os procônsules, os procurados, os procuradores, os prefeitos, magistrados, juízes, haviam as forças militares, e onde tinham os centuriões e assim por diante. Ou seja, era um sistema extremamente complexo. Os judeus daquela época tinham dificuldade em aceitar a autoridade do Império Romano, apesar dos privilégios que eles tinham, como isenções de seguir a religião oficial do Império Romano, isenção do serviço militar, e também eram isentos de trabalhar no sábado para poder obedecer à lei de Deus. Os judeus odiavam Roma e sempre estavam envolvidos em rebeliões e revoltas. Havia mesmo um partido entre os judeus, chamado de Zelotes, que se caracterizava por instigar revoluções contra o Império Romano de vez em quando. O apóstolo Paulo pode ter tomado conhecimento de que lá na igreja de Roma, capital do Império, os cristãos daquela cidade, especialmente os judeus que ali habitavam e que haviam se tornado cristãos, estavam tendo dificuldade em reconhecer a autoridade do Império Romano. E não era sem razão, porque as autoridades, ou o Império Romano, era dirigido por pessoas que eram pagãs, pessoas que eram idólatras, que serviam muitos deuses, eram conhecidos pela brutalidade, às vezes, a violência, e exerciam domínio pela força do exército romano, que era conhecido pela sua eficiência e crueldade. Os romanos consideravam César como divino, um título que os cristãos dariam somente a Jesus Cristo. E àquela altura já se esboçava o início de perseguição por parte do Império Romano. Na carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, na sessão anterior a essa que nós acabamos de ler, Paulo havia falado a respeito do amor ao próximo e especialmente de amor aos inimigos. É talvez isso que o leva a refletir o papel dos cristãos na sociedade com relação às autoridades, num contexto em que elas eram injustas, cruéis, não conheciam a Deus e estavam misturadas com falsas religiões. Aqui no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, primeiro, ensina que os cristãos devem se submeter a toda a autoridade. Está aí do verso 1 ao verso 2. Depois ele diz o que é que os cristãos deveriam fazer para não viver com medo das autoridades, versos de 3 a 5. E, por último, a razão pela qual os cristãos deveriam pagar os impostos exigidos pelo Império Romano, versos 6 a 7. Minha expectativa é que Deus nos ajude, a partir da reflexão dessa passagem da Escritura, a meditar sobre o tempo que nós estamos atravessando, quando esse assunto do relacionamento dos cristãos, da igreja com o Estado, é trazido à tona por conta das medidas restritivas, das medidas de isolamento e proibição que têm sido passadas. Em primeiro lugar, Paulo diz que os cristãos deveriam se submeter às autoridades, versos 1 e 2, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. A ordem de Paulo aqui é dirigida a todos. Verso 1, todos estejam sujeitos, ou seja, aqui ele não está fazendo exceção alguma. Cada pessoa deveria estar sujeita à autoridade e inclui o cristão também. Estar sujeito significa obedecer, acatar e respeitar aquele que Deus colocou aqui nesse mundo, sobre nós como autoridade. Significa seguir as leis estabelecidas por ele, significa acatar as suas determinações, significa pagar os impostos e tributos que são devidos a eles e tratar com respeito às autoridades que estão constituídas. E Paulo apresenta 5 razões para isso nesses versículos que nós lemos, versos 1 e 2. Primeiro, porque elas são autoridades superiores, diz o verso 1, estejam sujeitos às autoridades superiores. Superiores porque estão numa posição superior dentro da hierarquia da sociedade e essas pessoas, autoridades, elas foram estabelecidas para nos governar.
Não é que as suas pessoas sejam superiores a nós ou melhores. A história mostra, a realidade revela que muitos reis, governadores, senadores e magistrados de todas as épocas, na época de Paulo, na nossa época, eles são passíveis de corrupção, passíveis de agir por motivos escusos, são omissos no cumprimento da lei, aceitam suborno. Então, quando Paulo diz sujeitem às autoridades superiores, não é que eles estão dizendo que a pessoa dos governantes é superior a nós, moralmente falando, espiritualmente falando, eticamente falando. Não, está dizendo que a posição que eles ocupam dentro da hierarquia da sociedade é superior à nossa. É por isso, então, que nós devemos nos submeter. A segunda razão que Paulo apresenta para essa submissão é que toda autoridade humana para governar procede de Deus, ainda no verso 1. Não há autoridade que não proceda de Deus. É Deus que, por sua providência, pelo seu poder, levanta reis, príncipes, governadores e presidentes. E é o mesmo Deus quem os abate e os derruba. E essa providência de Deus, estes caminhos de Deus, eles são secretos. Nem sempre nós sabemos o motivo por que Deus coloca em autoridade um ímpio ou permite que uma pessoa corrupta ascenda ao poder e exerça influência sobre toda uma nação, inclusive trazendo prejuízos para a Igreja de Deus. Contudo, as autoridades, sejam boas ou sejam ruins, elas procedem de Deus, como eu digo, não a pessoa, mas a função. Para o cristão, a autoridade de Deus está por detrás de toda autoridade humana, de todo governo e poder humanos, e é por isso que nós devemos respeitar. Toda autoridade procede de Deus, e Ele delegou essa autoridade aos governantes, para que, através desse poder conferido por Deus, estabeleçam o bem comum, promovam o bem da sociedade, cuidem dos direitos dos cidadãos, enfim, encaminhem todos os negócios do país, do estado, da cidade que está jurisdicionada, conduza tudo isso para o bem do povo e para o progresso de todos. A terceira razão que Paulo apresenta pela qual os cristãos deveriam estar sujeitos às autoridades é que as que existem, foram instituídas por Deus. Ainda verso 1, as autoridades que existem foram por Deus instituídas. Mesmo que elas chegaram ao poder de forma errada, golpe de Estado, corrupção, força militar, conluio, urnas fraudadas, povo enganado, nós sabemos que, através de governantes bons ou maus, Deus executa sempre os seus planos secretos para fazer a história chegar ao fim que Ele determinou desde a eternidade. O exemplo que nós podemos trazer para esclarecer esse ponto é a declaração de Jesus diante de Pilatos. No Evangelho de João, capítulo 19, nos versos 10 a 11, nós temos o seguinte registro que eu quero ler para você agora. Pilatos advertiu Jesus: você não me responde? Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Pilatos disse a Jesus: eu tenho autoridade para te soltar e tenho autoridade para te crucificar. Jesus não questionou, ele apenas disse: sim, você de fato tem essa autoridade, mas ela te foi dada. Nenhuma autoridade você teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Ou seja, mesmo que Pilatos fosse aquele governante injusto, aquela pessoa que haveria de entregar Jesus por motivos políticos, ainda assim Jesus reconheceu que ele tinha autoridade e que essa autoridade procedia de Deus, porque dessa forma Deus haveria de executar o seu propósito antes da fundação do mundo, de que o seu filho morresse pela cruz. Lembremos também no Antigo Testamento do ímpio rei Ciro, que Isaías chama de servo do Senhor, em Isaías, no livro do profeta Isaías. Eu estou sem a citação aqui. Por que Isaías chama Ciro de servo do Senhor? Porque Ciro foi um instrumento que Deus usou para trazer o seu povo, o povo de Deus, de volta à terra prometida. Então, Isaías se refere a ele como sendo servo do Senhor. O meu ponto aqui é esse, que as autoridades que existem, elas estão ali porque foram estabelecidas por Deus. Quarto argumento do apóstolo Paulo para que nós nos sujeitemos está no verso 2, que se
nos opormos à autoridade é, na verdade, resistir à condenação, é resistir à ordenação de Deus, me desculpem. Aqui, o que Paulo, se colocar o resistir à autoridade, como está aqui no verso 2, é se colocar contra aquilo que Deus instituiu. Paulo talvez tenha em mente as seguintes situações, pense bem: desobedecer às leis emanadas dos governantes, desacato e desrespeito à pessoa do governante, deixar de pagar os impostos, deixar de orar pelos governantes e buscar subverter o governo por meios ilegítimos. Isso, o apóstolo Paulo diz, é resistir à autoridade. Resistir à autoridade. Paulo diz que isso, em quinto lugar, traz a condenação, final do verso 2, os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Resistir à ordenação de Deus trará condenação. Aqui, da parte de Deus, e essa condenação não é necessariamente a condenação eterna, mas Deus entregar os infratores a que sejam presos, acusados, julgados e condenados pelas autoridades, e certamente Deus não estará a favor deles. Estas são as razões, 5 razões pelas quais o apóstolo Paulo quer que os cristãos de Roma se sujeitem às autoridades, ainda que injustas, ainda que violentas, ainda que encabeçadas pelo ímpio imperador Nero, ainda que hostis. E o argumento de Paulo é: isso é porque a autoridade procede de Deus. Isso porque a autoridade que existe, ela foi estabelecida por Deus. É dessa maneira que Deus governa o mundo e atende os seus propósitos aqui nessa terra, através dos reis e governantes que ele levanta, segundo os seus propósitos, que nem sempre nos são conhecidos. São deveras misteriosos boa parte do tempo. Mas aqui é importante lembrar que a mesma Bíblia, e nós vamos ver na vida do próprio apóstolo Paulo, existem exceções a essa regra. A regra é sempre nos sujeitar às autoridades. Mas existem exceções. E eu queria apresentar pelo menos 3 situações em que essa regra ela não pode ser obedecida. Primeiro, quando a autoridade passar leis ou obrigar os cristãos a irem contra a autoridade de Deus ou contra as leis de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós lemos a história de como o rei Faraó determinou que as parteiras egípcias matassem todo nenê judeu que fosse menino. Diz lá o texto no livro de Êxodo que elas temeram a Deus e que elas esconderam os meninos e não os mataram segundo a ordem do rei. E depois diz o texto que Deus as abençoou porque elas desobedeceram a Faraó, porque a ordem do Faraó era uma ordem injusta, era uma ordem ímpia. Também nós lemos no livro de Atos, de quando os apóstolos de Jesus Cristo são ordenados pelo Sinédrio, que era a maior autoridade dos judeus naquela época, a que absolutamente não pregassem em Jerusalém no nome de Jesus Cristo. E Pedro, então, representando ali os líderes cristãos, ele responde: julgai vós mesmos, se é justo ouvir-vos antes que a Deus, importa obedecer a Deus antes que os homens. E aí eles continuaram pregando o evangelho em Jerusalém. Foram presos, posteriormente Tiago vai ser morto à espada, mas eles entenderam que não poderiam obedecer aquele decreto, uma vez que o decreto os colocava contra a ordem de Jesus, que disse: ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Então, quando a autoridade passar decretos e leis que vão contrárias, ou que são claramente, note a minha ênfase, claramente contrária à palavra de Deus, então nós temos exemplos na Bíblia de que nós não só podemos, mas é nosso dever desobedecer. Uma outra situação é quando as autoridades forem arbitrárias e elas mesmas agirem contra a lei. Por exemplo, no nosso país, nós temos a autoridade maior, que é a nossa Constituição. Os 3 poderes estão debaixo da Constituição e não podem ir contra a Constituição. Se alguma autoridade vai contra a Constituição e legisla ou decreta, ou de alguma maneira quer impor alguma norma ou regra que não é amparada pela Constituição, não é errado o cristão usar dos seus direitos e apelar para os tribunais e usar de todos os recursos necessários para fazer valer a justiça. Eu dou o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que é autor do texto que eu estou expondo aqui.
Pelo menos 2 vezes o apóstolo Paulo apelou para os seus direitos como cidadão romano, quando estes direitos estavam para ser violados. A lei romana dizia que um cidadão romano, ele não poderia ser condenado, apenado e sofrer castigos sem que houvesse um processo legal contra ele em que ele tivesse a oportunidade de se defender. Em 2 ocasiões isso aconteceu com o apóstolo Paulo, na cidade de Filipos e uma vez em Jerusalém, onde Paulo percebeu que ele iria ser destratado, sendo ele cidadão romano. O que é que ele fez? Ele apresentou-se como cidadão romano e exigiu os seus direitos, no que ele foi atendido. E mais adiante, numa situação em que ele percebe que os judeus estavam usando de malícia para condená-lo, ele então usa mais uma vez os direitos de cidadão romano e diz: eu apelo ao tribunal de César, eu quero ser julgado pelo tribunal de César. Ou seja, o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo que disse: estejam sujeitos às autoridades superiores, é o mesmo que, pelo menos em 3 ocasiões no seu ministério, apelou para os seus direitos como cidadão. E a terceira situação em que o cristão deve ver a possibilidade de não obedecer às autoridades constituídas é quando ela se vira contra a igreja e a persegue de maneira implacável, querendo exterminar o cristianismo. Nós podemos orar para que Deus remova uma autoridade ímpia que nos persegue e que quer acabar com a igreja de Deus. Nós podemos participar de movimentos e atos contra o governo, uma vez que eles sejam legítimos e permitidos por lei, tais como greves, passeatas, atos, e sempre com respeito e temor. Sempre podemos fazer isso, dentro daquilo que a nossa lei permite no Brasil. Então, recapitulando, toda autoridade procede de Deus e, por definição, os cristãos deveriam estar sujeitos. Entretanto, existem ocasiões em que a própria Bíblia nos chama a desobedecer a essas autoridades, quando elas querem legislar ainda a sua esfera, quando elas vão contra a lei de Deus ou quando elas se levantam para perseguir a igreja e proibir a pregação. Agora vamos para a segunda parte da mensagem do apóstolo Paulo, que está aí do verso 3 até o verso 5, o que fazer para não viver com medo da autoridade. Os cristãos não deveriam viver com medo da autoridade. A hostilidade dos judeus e pagãos naquela época contra os cristãos, acusando-os diante dos magistrados, e o receio de a qualquer momento ser chamado para prestar depoimento diante dos tribunais, tudo aquilo poderia causar receio e temor nos cristãos. Mas Paulo os tranquiliza, dizendo no verso 3 o seguinte: os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Não tenha medo. Deus colocou os magistrados para punir o mal e não para punir o bem. Então, não tenha medo da autoridade, porque, em princípio, ela não foi colocada para perseguir os cidadãos de bem. A razão que Paulo dá é que elas são ministros de Deus para o bem do cidadão. Verso 4, diz assim: pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. A palavra ministro aqui é a palavra diácono, que significa alguém que serve, alguém que presta um serviço. As autoridades, os magistrados, estão a serviço de Deus para promover o bem dos cidadãos que praticam o bem. Portanto, se você praticar o bem, não tem nada a temer, como diz aqui o verso 3. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você, na verdade, terá o louvor dela. Também no verso 4, Paulo diz que a autoridade é ministro de Deus para punir o mal. E ele até usa a expressão, é vingador de Deus, e diz que traz a espada. A espada aqui não é para dar uma palmadinha aqui no malfeitor, não. A espada aqui é para executar a pena de morte, a decapitação, que era a pena de morte que havia no Império Romano. Ele traz a espada para castigar malfeitores. E essa era a razão pela qual é chamada de vingador de Deus aqui, porque Deus, através das autoridades, ele executa juízo sobre os ímpios quando as autoridades exercem corretamente o seu papel. Quando os juízes, quando os delegados, quando os policiais, quando eles fazem o seu trabalho corretamente, então eles punem
os malfeitores, eles pegam os corruptos, eles acabam com o tráfico de drogas e outros tipos de males, crime organizado que há na nossa sociedade, e Deus usa os magistrados, Deus usa as pessoas que trabalham nessa área como instrumento para executar a sua vingança, ou seja, a sua justiça sobre os ímpios. Lembremos aqui que Paulo está descrevendo o papel ideal das autoridades e, infelizmente, não aquilo que acontece na prática e que ele conhecia tão bem. Então, 2 motivos para vivermos em submissão à autoridade. É o temor da punição, se fizermos algo errado, está aí no verso 5, é necessário que você se sujeite à autoridade, não somente por temor da punição, o medo de ser punido. Essa não é a melhor motivação de todas, mas certamente é uma motivação válida. Mas tem outra que é maior, que está no final do verso 5. Paulo diz assim, mas também por dever de consciência. O cristão tem uma consciência e essa consciência está em dívida diante de Deus. Por dever de consciência diante de Deus, o cristão se sujeita às autoridades porque reconhece que elas foram estabelecidas por Deus. Agora, a terceira parte do texto, Paulo dá os motivos pelos quais nós devemos pagar os tributos devidos à autoridade. Os cristãos pagavam esses tributos, como diz aí o verso 6. É por isso que também vocês pagam impostos. Por que é que, então, eles deveriam continuar a fazer isso? Paulo coloca 3 motivos aqui. O primeiro é que as autoridades, ou a autoridade, ela é ministro de Deus, como já foi mencionado. Paulo volta a repetir esse argumento aqui no verso 6. É por isso que você paga imposto, porque a autoridade é ministro de Deus, é servo de Deus. É servo de Deus, ela se dedica integralmente a promover o bem e punir o mal, e precisam-se recursos. Recursos são necessários para a manutenção dos governos a nível federal, estadual, municipal. Todos esses tributos, então, eles devem ser pagos exatamente porque nós devemos ver o trabalho dos magistrados, dos juízes, dos prefeitos, dos governadores, ministro de Estado, do presidente, como sendo um trabalho estabelecido por Deus e que precisa de manutenção. Segundo, é que eles atendem constantemente a esse serviço, se dedicam integralmente a isso. E terceiro, nós devemos dar a todos o que é devido, que é o ponto aqui final, no verso 7, paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Devemos dar a todos o que é devido. E estes são os itens que nós devemos às autoridades. Tributo, imposto, respeito e honra. Mais uma vez, não por conta das suas pessoas, mas por conta da função que eles exercem. O que é que nós podemos aprender? Eu juntei aqui 6 conclusões que eu quero ver com vocês, encaminhando já para o final dessa exposição. Primeiro, o texto nos ensina que nós temos que reconhecer que por cima e acima de todos os poderes humanos está o nosso Deus assentado no trono do universo, juntamente com o seu Cristo. Por detrás de toda a autoridade humana está a autoridade de Deus, porque somente Deus tem autoridade plena. Toda a autoridade humana é delegada por Deus e é por isso que todas as autoridades irão prestar contas a Deus no dia do juízo de como exerceram o seu poder. E aquelas autoridades que extrapolaram, que usaram o poder para benefício próprio, que se corromperam, elas haverão de responder ao justo juiz Jesus Cristo naquele grande dia, quando ele se assentar no trono para julgar todas as nações, inclusive aqueles que ocuparam cargo de autoridade. Esse texto também nos ensina a respeitar e honrar as autoridades estabelecidas, ainda que não sejam bons governantes e que sejam corruptas e más. Isso significa respeitar as suas pessoas, evitar o escárnio, zombaria, insulto, xingamento, ainda que discordando deles. E aqui é lamentável nós percebermos que não poucas vezes evangélicos, através das redes sociais, e eu estou me referindo não ao presente governo, mas a todos os governos anteriores, desde que as redes sociais se tornaram um fenômeno brasileiro, isso já vai alguns governos atrás, evangélicos que discordam do governo anterior, do governo de Michel Temer, de Dilma, de Lula, ou até do presente governo, eles, em vez de mostrarem a sua discordância com respeito e consideração, é só xingamento, não é? É só xingamento. E alguns até me disseram, quando eu levantei essa questão, pastor, mas não dá para suportar, não dá para aguentar. A palavra de Deus, quando Paulo escreveu isso aqui, dizendo que nós devíamos respeitar o governante
O imperador era Nero. O imperador era Nero. Totalitário, absoluto, cruel, maligno, perseguidor da igreja. Entretanto, Paulo diz que se devia tratar a sua pessoa com respeito, ainda que discordando frontalmente das suas ações e da maneira como se governava. Nós aprendemos também aqui pelo texto que nós podemos orar para que Deus nos dê, e devemos orar para que Deus nos dê, governantes bons, que cumpram o seu papel, que protejam e incentivem os cidadãos de bem e que punam e castiguem os malfeitores. Se as autoridades cumprissem o seu papel, conforme está na nossa Constituição, de fato nós não teríamos tantos problemas e tantas dificuldades. Nós podemos orar para que Deus levante bons governantes a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, para que nós possamos ter uma vida tranquila e possamos ganhar o nosso pão com tranquilidade. Quarto lugar, nós vemos por esse texto que o reino de Deus em sua perfeição, justiça, santidade e verdade nunca será implantado aqui nesse mundo completamente. Nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, para reinar sobre o seu povo no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. É isso que nós fazemos. Portanto, queridos, suporte o sofrimento com paciência e resignação. Faça o bem aos inimigos, vença o mal com o bem. Aqui ainda não é o nosso lar, aqui ainda não é o estado eterno. Todo governo, ele sempre será feito de homens corruptos, inclinados. Quando eu falo corruptos, é com o coração inclinado ao mal, o coração aberto à vaidade, a busca de interesses próprios em vez de buscar o bem comum. Sempre haverá isso, qualquer que seja a linha, quer seja de direita, quer seja de esquerda, sempre haverá pessoas assim, porque a corrupção do coração humano é universal, é universal. Portanto, nós sabemos que nunca será aqui, em justiça e perfeição, o reino de Deus. Por isso, nós aguardamos a vinda daquele que é santo, que é justo, em quem não há pecado, o Senhor Jesus, que nos governará finalmente no novo céu e na nova terra. Enquanto o Senhor Jesus não vem, sejamos o que o Senhor Jesus e os apóstolos ensinaram, e façamos aquilo que eles nos mandaram. Oremos pelas autoridades, pratiquemos boas obras de justiça, usemos os meios legítimos para implementar leis justas e o cumprimento delas, e, acima de tudo, preguemos e vivamos o Evangelho de Cristo como testemunho ao mundo caído. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, que sirva de meditação nessa época que nós estamos vivendo, em que o relacionamento dos cristãos com as autoridades ganha um destaque maior por conta dos decretos de isolamento, por conta das normas, leis e regulamentações que são passadas em nome da saúde e que devem ser obedecidas. Nós devemos, como bons cidadãos, obedecer às normas e não ser instrumentos de contaminação de outros. Mas também devemos saber que existem limites a isso aí e que a liberdade religiosa nos é garantida pela Constituição e que devemos ficar atentos. Não é nossa interpretação até o momento de que existe uma perseguição religiosa no Brasil, mas já se percebeu que as autoridades de diversos níveis, elas são capazes de passar decretos e leis que uma hora ou outra vão chegar até o funcionamento das igrejas. Portanto, devemos ficar alertas, orar ao nosso Deus, sermos submissos às autoridades enquanto elas não nos exigem para irmos contra a nossa consciência e contra a palavra de Deus e aguardar em Deus que não seja necessário confrontos no final. E que a graça do nosso Deus esteja conosco. Queria convidá-la a orar para terminar esse momento de pregação. Nosso Deus, dá-nos sabedoria no momento que nós estamos vivendo. Dá-nos graça e misericórdia para que possamos viver como cidadãos, exemplares, humildes, submissos, pagando nossos impostos, mas ao mesmo tempo conscientes dos nossos direitos, conscientes da submissão maior à Tua lei, da submissão maior ao Senhor Jesus. Dá-nos sabedoria, dá-nos resiliência, paciência, enquanto aguardamos a vinda do Senhor e o novo céu e a nova terra, o reino de paz que Ele haverá de estabelecer. Em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, meus irmãos. Vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. Nós temos aprendido a respeito do culto cristão e eu queria convidar você a permanecer aí junto com a sua família, pegar a sua Bíblia, para nós continuarmos aprendendo e crescendo neste período de distanciamento social e enquanto estamos impedidos de nos reunir neste lugar para cultuarmos ao Senhor. Então vamos aprender a respeito do culto e eu queria convidar você para entrarmos na lição de número 13 e concluirmos o capítulo 13 de 1 Coríntios, aquele parêntese que nós iniciamos há 2 domingos, pensando a respeito do amor, que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo 12, versículo final, o 31, ele dizia: eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E ele começa a descrever esse amor. E nós vimos já na lição de número 11, que Paulo disse que era só o amor que contava. Ele usou aquelas figuras de linguagem, a hipérbole, para mostrar que ainda que o amor sobressaiu, sem o amor não fazia sentido, porque é o amor que conta. Depois nós vimos domingo passado a respeito dos versículos 4 a 7, que é somente o amor que prevalece. E Paulo começa a mostrar a necessidade do amor, mostrando o que é o amor, que o amor é paciente, que o amor é benigno, e ao mesmo tempo dizendo que o amor não faz, o que o amor faz, e como nós precisamos, de fato, aprender e praticar esse amor. Hoje eu queria pensar com vocês a respeito do tema "É só o amor que permanece". E nós vamos concluir o capítulo 13 de 1 Coríntios. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 13, de 8 a 13, e a leitura diz o seguinte, acompanhe aí na sua Bíblia. Paulo está naquele parêntese, como eu já havia falado há 2 domingos, e ele diz: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Essa é a passagem base para nós pensarmos nesse tema. É só o amor que permanece. E como introdução, eu queria pensar nisso. O objetivo de Paulo ao estimular os coríntios. E aí Paulo ele vai mostrar nessa sequência que nós temos vivido aqui, da carta aos Coríntios, que os 2 espirituais mais excelentes, eles haverão de cessar. É o que ele está argumentando nessa passagem que nós acabamos de ler. E que, ainda mais, o amor é maior até mesmo do que a fé e a esperança, como o versículo 13 fecha esse texto mostrando para a gente. Ele diz: o amor jamais acaba, o amor permanecerá para sempre, entrando pela eternidade afora. O amor jamais acaba é o ponto central de Paulo nessa passagem, como ele afirma logo no versículo 8. E ao contrário dos dons que nós já vimos no capítulo 12, que são transitórios, o amor ele permanecerá para sempre, como nós dissemos aí, entrando pelas portas da eternidade afora. Os dons espirituais mais excelentes, e Paulo aqui está se referindo àqueles dons de estimação dos coríntios, e não somente isso, ele estava se referindo também àqueles dons de ensino, a todos os dons sem distinção, que esses dons eles são transitórios, esses dons haveriam de passar. Os dons que foram mencionados por Paulo, e aqueles, o falar em outras línguas, os dons exáticos que os coríntios gostavam de manifestar durante os seus cultos. Paulo diz: esses dons passarão. E aí, o que o apóstolo quer mostrar é que os coríntios, ao invés de estarem ávidos por falar em outras línguas, ávidos por profetizar, ávidos por manifestações de sabedoria em público na comunidade, Paulo está aqui estimulando os coríntios a buscarem o amor que permanecerá. Ele estava aqui estimulando a fervorosamente ser buscado o amor, visto que os melhores dons espirituais haveriam de passar, ou haverão de passar, enquanto o amor, ele entrará eternidade adentro, ou continuará conosco,
será usufruído na eternidade. Agora, hoje, eu queria fazer essa grande pergunta. A pergunta é: quando os dons haverá de passar? Quando os dons haveriam de passar na argumentação de Paulo? Para nós hoje que temos essa discussão ou vemos esse problema rolando nas igrejas ainda nos nossos dias, iniciada lá nos Coríntios, e a gente tem de haver essa discussão hoje. Quando os dons haverão de passar? E aí é crucial para a gente entender o ensino de Paulo sobre este assunto, essa passagem de 1 Coríntios capítulo 13, dos versículos 8 a 13. A passagem gira em torno de um contraste. E Paulo vai começar mostrando para a gente isso, um contraste. O agora imperfeito e parcial, com o porvir perfeito e pleno. É assim que ele inicia a passagem para mostrar para a gente as coisas temporais e imperfeitas, elas passarão, mas a coisa perfeita que há de vir, no versículo 10, ela durará para sempre. O imperfeito será aniquilado. Então, Paulo começa a mostrar para a gente quando esses dons haverão de passar, com esse contraste entre o agora e o porvir. Mas não somente isso, ele usa também uma comparação entre a percepção de um menino e aquela de um adulto. Se você prestar atenção ainda, o versículo número 11, Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti daquelas concepções da infância, eu desisti das coisas próprias de menino. O amadurecimento é usado também aqui, essa comparação, esse contraste pelo apóstolo Paulo, para mostrar para a gente qual é o sentido, qual é a melhor maneira de entender e de ver quando esses dons cessarão. Mas não somente isso, Paulo contrasta também, ele mostra as coisas aqui entre contemplar por um espelho ou por uma janela e vê-las diretamente, pessoalmente, a olho nu. E é interessante que, pós-modernamente falando, quando nós falamos em espelho, a gente vê perfeitamente por um espelho. Mas quando um romano estava falando em espelho, ele não estava falando no nosso espelho. Ele estava falando num espelho feito de bronze, polido, fundido. Então a imagem não era perfeita, não era Full HD, não era alta resolução. Era uma sombra. E ele faz esse contraste entre o ver por um espelho e o ver diretamente, o ver face a face. Então é usando esses argumentos que o apóstolo Paulo vai procurar responder para a gente qual é a melhor maneira da gente perceber quando é que esses dons passarão. Como é que os coríntios entendiam aquela linguagem de Paulo. E a gente vai parar para entender agora também, neotestariamente, pensar neste tempo por vir, o contraste que Paulo está usando aqui de perfeito e imperfeito, do agora e o do porvir. É um contraste puramente escatológico que o apóstolo Paulo está fazendo. É feito em termos de uma comparação, de percepção, de visão, de entendimento. E esse contraste que Paulo usa, ele está aqui indicando para a gente que tem os dons espirituais em mente, sendo desta era, fornece apenas um conhecimento parcial de Deus e as coisas celestiais. Então, a nossa percepção, os dons usufruídos pelos coríntios naquele contexto, Paulo está dizendo para eles, esses dons não é uma percepção completa, não é uma percepção perfeita, e isso não é a tradução de espiritualidade que vocês estão carregando no coração de vocês. Então, vamos parar um pouquinho e pensar na expressão que Paulo usa. Quando vier o que é perfeito, veremos face a face. O que Paulo quer dizer para a gente com a expressão perfeito? O que é a vinda do perfeito? E essa é a questão mais importante aqui nesse texto, quando Paulo vai falar da cessação dos dons. E quando é esse perfeito? Quando, porém, vier o que é perfeito? A que parte Paulo está se referindo? A que Paulo está se dirigindo quando ele fala quem é esse perfeito? E nas correntes teológicas, há 3 formas de entender a expressão perfeito. Há 3 respostas que são mais aceitas. E a primeira delas é dizer que perfeito é uma referência ao cânon das Escrituras. Como assim ao cânon das Escrituras? Ao encerramento do cânon das Escrituras. A primeira forma de pensar é essa: o perfeito se refere ao conjunto completo dos livros da Bíblia. E aí os que pensam dessa forma, os que adotam essa interpretação, eles, via de regra, consideram línguas
profecia e ciência, lá os dons dos coríntios, como dons revelatórios, como dons através dos quais Deus concedeu a sua palavra, concedeu a revelação de si à igreja. Ele compara esses dons às escrituras. Se não estivessem prontas ainda, então, como as escrituras não estavam prontas naquele contexto, Paulo diz aos coríntios, quando vier o que é perfeito, eles não tinham ainda o Novo Testamento compilado em suas mãos. O último livro do Novo Testamento ainda não havia sido escrito nos dias de Paulo. Então, na concepção dessas pessoas, é mais ou menos assim. Quando Paulo fundou a igreja dos Coríntios, que o Novo Testamento estava sendo escrito ainda, o apóstolo João ainda nem havia pensado no seu evangelho, ainda no livro do Apocalipse, a carta aos Romanos ainda não estava escrita, por exemplo. Então, Paulo está dizendo aos Coríntios, quando vocês tiverem o Novo Testamento na mão de vocês, ou a Bíblia completa na mão de vocês, os dons não serão mais necessários. Essa é a visão principal. Eles defendem que os dons de línguas, de profecia e de conhecimento cessariam quando o último livro do Novo Testamento fosse escrito. Então, quando vier o que é perfeito, nessa linha de pensamento, é quando a Escritura for compilada, quando o último livro foi escrito. No caso, o Apocalipse. Então, o perfeito haveria chegado. Então, em resumo, é essa interpretação que defende que os dons de línguas, de profecia e de conhecimento cessaram quando o último livro, ou com o fim do período apostólico, quando o último livro do Novo Testamento foi escrito. E essa posição, é claro que não é a que nós adotamos para entender essa passagem. Porque apesar dessa posição apelar profundamente ao amor que nós temos às Escrituras, e aí como bons presbiterianos, e a fama que os presbiterianos têm de serem apegados às Escrituras, mesmo assim, essa forma de entender, ela carrega algumas dificuldades consigo. E eu queria pontuar aqui rapidinho essas dificuldades. Olhar para o termo perfeito e entender como encerramento do cânon é difícil, porque o primeiro ponto que eu quero destacar é que essa linha de pensamento, ela depende fundamentalmente de uma tese que é difícil de provar, de que línguas, profecias e o dom de ciência, né, o dom do conhecimento, que são mencionados por Paulo na passagem, como representantes dos dons revelatórios, se por revelação a gente está entendendo isso como conhecimento infalível, como a profecia, se aquela profecia revelatória é infalível, equivalente à Escritura, nós estamos fazendo isso, colocando então em pé de igualdade aquilo que os coríntios estavam fazendo dentro da igreja com a própria Escritura Sagrada, com a própria revelação do Antigo Testamento. E é interessante, de tal forma que a gente vai ver que não é exatamente como Deus desejava e não é exatamente a isso que o texto está se referindo. Mas outra dificuldade com esse ponto, que é em segundo lugar, interpretar perfeito como sendo o fechamento do cânon não é exegeticamente sustentável. Porque é impossível provar, a partir do Novo Testamento, que Paulo, ou qualquer outro autor do Novo Testamento, qualquer outro autor inspirado, eles usaram argumentos contra revelações particulares baseadas na ideia de que os escritos que ele estava produzindo, ou que os outros apóstolos estavam produzindo, era um número definido, como se Paulo já soubesse quantas cartas fosse escrever, que João escreveria o Evangelho e o Apocalipse. Então, dá a entender isso. Quando vier o que é perfeito, ou quando tiver pronto esses livros que eu estou mandando para vocês, dá esse tom orgulhoso a Paulo, como se estivesse esperando essa coleção ficar pronta, os escritos dele ficar pronto. Então, se Paulo tem em mente o fechamento do cânon, essa passagem certamente soaria bastante misteriosa para os coríntios. Eles não entenderiam muito bem quando vier o que é perfeito, a que Paulo está se referindo. O ponto de Paulo e seu argumento ficaria muito vazio na mente daqueles irmãos. E ainda tem mais uma terceira dificuldade. Se perfeito se refere de fato às escrituras completadas, então nós seremos forçados a dividir os cristãos entre cristãos pré-cânon, que eram aqueles cristãos que tiveram um conhecimento incompleto das coisas de Deus, como quem vê a sua imagem distorcida naquele espelho de bronze, e os cristãos pós-cânon, que agora têm um conhecimento perfeito das coisas de Deus, como quem vê face a face. E aí nós diminuímos o poder da revelação de Deus em cada um dos seus períodos, e aquele conhecimento que fora dado àqueles cristãos a respeito de Deus no período em que eles viveram, a gente vai dizer que não era suficiente, mas nós entendemos que ele era suficiente. Por isso nós não concordamos com esta forma de entender a expressão perfeito. Então, esses motivos, a gente não pode abraçar essa forma de pensar, embora muita gente piedosa,
alguns puritanos chegaram a pensar e argumentar e a defender e a escrever, defendendo esse ponto de vista. Então, a primeira forma de entender perfeito é entendê-lo como o fechamento do cânon das Escrituras. Qual é a segunda forma, a segunda resposta? A segunda resposta é aquele grupo, é a segunda interpretação do termo perfeito, é aquele grupo que se refere ao amadurecimento da igreja. Paulo está se referindo à igreja amadurecida, a igreja cresceu. Paulo está dizendo assim, quando a igreja amadurecer, então esses dons não serão mais necessários. Os dons espirituais fazem parte da infância da igreja, nessa linha de argumentação. E quando ela amadurecer, tais manifestações não serão mais necessárias. E aí, segundo os defensores dessa linha de interpretação, Paulo usa em 1 Coríntios 13, 11, que é a passagem que nós lemos quando eu era menino, a figura de uma criança e de um adulto, para fazer um contraste entre a imaturidade da criança e a maturidade do adulto, sendo que a maturidade é o perfeito, o esperado, que Paulo desperta no coração dos coríntios. E a conclusão é que a igreja cristã amadureceu logo após o período apostólico. Passou a sua infância e com ela os dons carismáticos, e quando chegou o período pós-apostólico, que os dons cessaram, a igreja atingiu a sua maturidade. Será que é isso que Paulo está querendo dizer com o termo perfeito, mesmo que ele use aqui no versículo 11 essa figura da infância e da fase adulta? Nós cremos que não. Há um problema nessa interpretação, que ele vai contra os fatos. Será que Paulo aqui, ele está defendendo a luz da história? A gente pode defender a luz da história, que Paulo aqui está usando essa figura neste sentido de maturidade? Quando a gente olha para a história da igreja cristã, a igreja antiga, será que ela amadureceu em amor após o período apostólico? Acho que só isso já seria suficiente para dizer que a igreja ainda não amadureceu a tal ponto. Mas além disso, o contraste que Paulo está fazendo entre dons e o perfeito, não é entre pessoas e o perfeito, não é entre o processo de crescimento da igreja, mas de fato entre os dons. Então, não dá para a gente sustentar que o perfeito aqui se refere à igreja. É aos dons que Paulo está se referindo, como a gente pode ver no versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ele não está falando de igreja, ele está falando da ideia, de fato, dos dons. E por fim nós esbarramos outra vez no versículo 12. Mesmo que pessoas amadureçam espiritualmente, isso não lhe traz o conhecimento espiritual pleno mencionado no versículo 12, quando Paulo diz: porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Dizer que a igreja amadureceu e não precisa mais dos dons, é dizer que então agora nós vemos face a face. Então, também não concordamos com esta segunda linha de raciocínio, essa segunda resposta. Qual seria a terceira resposta? A terceira resposta seria que perfeito é uma referência. A alternativa aí para a gente entender significa a vinda do Senhor. E o termo que nós usamos aí é parousia. E a parousia é um termo grego que se refere a essa segunda vinda. Essa seria um sentido facilmente captado pela mente dos coríntios. Olha, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, então os dons cessarão. Seria isso na mente dos coríntios, quando Paulo diz no versículo de número 10. Quando, porém, vier o que é perfeito. Paulo está alimentando a esperança no coração dos coríntios. Paulo está se referindo àquele grande dia que ele costuma falar nas suas cartas. Ele está dizendo, ele está apontando para aquele grande dia. E é interessante que o próprio Calvino, ele percebeu que perfeito aponta para isso, chegando a dizer, num dos seus comentários de 1 Coríntios, que é algo muito estúpido alguém fazer toda essa discussão a aplicar-se ao período intermediário, como era a compreensão de alguns. Essa interpretação se encaixa no tom escatológico da passagem que Paulo está aqui falando. Aquilo que Paulo também já falou no capítulo 12. Também explica a mudança abrupta e repentina de épocas indicadas pela expressão quando vier. Isso se encaixa bem para a vinda de Cristo, quando Cristo vier, e Cristo que de fato é perfeito. O ponto de Paulo é realmente estabelecer um contraste entre o conhecimento parcial dos coríntios com o conhecimento perfeito, o conhecimento de face a face que haverá na glória eterna. O seu propósito, de fato, é desviar a atenção do foco extremado dos coríntios sobre os dons e firmá-los, o foco dos coríntios nesse amor que ele vem tratando, nesse amor que ele vem expondo aqui nessa carta, no modo de viver cristão, daqueles que pertencem à era vindoura, daqueles que pertencem à eternidade. E quanto ao término desses dons, nós só podemos dizer, ao certo,
que será por ocasião da vinda de Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em partes será aniquilado. Até a vinda de Cristo, os dons permanecerão acompanhando a igreja. A implicação é que até lá, eles estarão teoricamente disponíveis na vida da igreja. Isso, entretanto, não é o que a gente... não é o mesmo dizer que esses dons sempre estarão presentes. Que sempre estarão presentes em todas as eras, em todas as épocas da igreja, para serem exercidos por todos os crentes. Então, quanto ao término desses dons, só podemos dizer ao certo que será por ocasião da vinda do Senhor. E aí o que a gente vai tentar ver nesse próximo tópico é que nós devemos esperar todos os dons, todas as épocas, para todos os crentes. É a pergunta que a gente tem agora. Nós devemos esperar todos os dons em todas as épocas? Todo mundo, em todas as eras cristãs, receberam os mesmos dons? A igreja toda viveu a vida toda com esses dons? Já que nós vimos no capítulo 13, no versículo 10, que ele está ensinando, não está ensinando que os dons cessaram, que os dons de línguas, de profecia, de conhecimento, ainda não acabaram antes da vinda do Senhor, antes do período final, antes daquele grande dia. É o que Paulo está dizendo, que só naquele grande dia vai cessar. Então, o que a gente tem que pensar aqui? A igreja toda, em todo o tempo, vive com esses dons? Então, vamos lá. Observações que são importantes para a gente continuar discutindo este tópico. Em primeiro lugar, o que nós queremos dizer aqui é toda a profecia e todos os dons de língua, todos os dons de hoje, eles são genuínos? E aí eu quero dizer, não é isso que eu estou querendo dizer. Isso não, eu defender que os dons não cessaram olhando para essa passagem, não quer dizer que tudo o que se passa por profecia, tudo o que se passa por língua nos nossos dias, seja genuíno. Não é necessariamente dizer que são. O que mais aqui eu quero corrigir antes da gente continuar? Alguns dons podem ter cessado antes da parousia, antes da volta do Senhor. Algum dom pode ter parado de existir? Acreditamos que sim. Isso também não quer dizer que alguns dons não possam ter cessado antes da parousia. Eu dizer que esse texto se refere à volta do Senhor Jesus Cristo. E terceiro, eu queria ainda lembrar uma pergunta que você pode estar se fazendo. Todos os dons se manifestariam em todas as épocas subsequentes da igreja, se eles só cessarão na volta do Senhor Jesus Cristo? E aí é o que eu quero dizer. Eu não quero dizer que todos os dons que estavam presentes lá nas igrejas do século I, eles haveriam de se manifestar em todas as épocas subsequentes da história da igreja. E até o fim, até a volta de Cristo. Não necessariamente. Eu estou convencido de que não há mais profetas como no Antigo Testamento, é o que eu quero dizer. Não há mais profetas como Jeremias, como Isaías, que tiveram de Deus revelação direta, conhecimento perfeito e infalível. Não há mais. Esses dons tinham um propósito. Deus estava se revelando à igreja. Deus estava se revelando ao seu povo. E é interessante que dons apostólicos também não há mais, porque havia um propósito. O Senhor Jesus Cristo instituiu 12 apóstolos com um propósito de dar continuidade àquela obra de fundação da sua igreja, daquela obra de organização da sua igreja. Eles foram veículos inspirados e infalíveis da divina revelação. Com o desaparecimento deles, cessou o processo revelatório, através do qual Deus infalivelmente se fez registrar a sua vontade nas Escrituras. Não entendo que os profetas do Novo Testamento, como os da igreja de Corinto, que se manifestavam no meio do culto, que eles fossem veículos de algum tipo de revelação, e nem que as suas revelações, as suas profecias eram revelatórias e infalíveis, como os profetas do Antigo Testamento. Não cremos. Mas há um outro ponto que nós precisamos destacar aqui, é que nós não podemos perder de vista o fato de que as Escrituras nos ensinam que Deus nem sempre age da mesma forma em todas as épocas. Todos nós concordamos, por exemplo, que Deus é capaz de criar outra vez. Deus tem poder para criar. Mas vamos pensar, Deus vai criar de novo o sol, lua, estrela? Olhando para a Bíblia, é possível pensar isso? Ele já cessou a sua obra de criação. Todos nós concordamos, por exemplo, que Deus pode criar novamente, mas nenhum de nós espera realmente que Ele crie um sol a mais no céu. Por quê? Deus age de formas diferentes.
no decorrer da história. O fato de que Deus é o mesmo hoje, ontem e para sempre, não significa que Ele sempre terá que criar e fazer as mesmas coisas de formas repetitivas. Não quero dizer que a criação do mundo, por exemplo, ela é de fato uma manifestação, como diz o Salmo 19, do poder e da glória de Deus. Eles manifestam esse Deus glorioso. Mas para Deus continuar sendo glorioso, Ele não precisa continuar criando. Você entende a linha de raciocínio? Há outros precedentes na Bíblia para falar de atividades sobrenaturais que cessaram. Olhamos para os profetas do Antigo Testamento e vemos, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo afirmar que João foi o maior e o último dos profetas, como ele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 13, ou em Lucas 16, versículo 16. Os profetas do Antigo Testamento, eles são encerrados pelos escritores do Novo Testamento, num grupo definido, fechado. Toda vez que os profetas são citados no Novo Testamento, a ideia de que houve um grupo de profetas, que aquele grupo de profetas cessou, que não há mais profetas como aqueles. É assim que os escritores do Novo Testamento se referem a eles. Por exemplo, Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 2,15, ele se refere aos profetas. Pedro se refere aos profetas. Semelhantemente, também não temos mais homens com os poderes e com os conceitos apostólicos. Por mais que muitos por aí se intitulem apóstolos, e nós temos muitos nos nossos dias, talvez tenha até algum assistindo a gente nesse instante, mas nós não vemos mais apóstolos nos termos neotestamentários. Não existe mais apóstolos que falem seguramente a revelação de Deus. Não existem apóstolos com inspiração infalível, realizando curas extraordinárias, como Pedro, como João, como Paulo. O ofício apostólico foi restrito aos 12 e a Paulo, e cessou quando eles morreram. Não existe sucessão apostólica, não existe a ideia de transmitir um ao outro a autoridade apostólica. A igreja não nomeou ou elegeu outros apóstolos para substituir os que iam morrendo. E com os apóstolos parece haver cessado aqueles dons relacionados com o ofício apostólico, como por exemplo, aquele dom extraordinário de cura, como nós vemos lá no Novo Testamento. A sombra de Pedro curando, os apóstolos curando pela ordem das suas palavras imediatamente. Nós não vemos mais isso. Aqueles dons de curar cessaram, mas isso não quer dizer que estejamos colocando Deus numa caixinha. Não quer dizer que a gente esteja limitando o poder de Deus. Deus pode curar. Deus pode fazer o que Ele quiser. E é claro que Ele pode fazer. Mas não temos qualquer garantia. Nós não temos qualquer promessa. Deus não disse em nenhum lugar da Escritura que Ele faria tais coisas. Então, Deus age de um modo peculiar em cada período, em cada era da Escritura. Não há nenhuma promessa de que Deus fará sempre a mesma coisa. Os eventos miraculosos do Antigo Testamento, por exemplo, a abertura do mar, o maná caindo do céu, as codornizes, não há nenhum lugar na Bíblia falando que Deus faria isso novamente. Ele pode fazer? Pode. Eu devo esperar isso? Não, porque a Bíblia não promete, mas eu devo crer no sustento de Deus. Então, aqueles eventos miraculosos foram realizados num determinado período da história, com um propósito bem definido naquele período, e que a gente percebe, já se concretizou o propósito. Então, a gente entende aqui nesse contexto, de fato, nós devemos esperar todos os dons em todas as épocas? E qual seria a resposta, olhando para essa escritura, olhando para a Bíblia, para essa linha de entendimento? Não, Deus age de um modo diferente em cada época. Mas eu queria progredir aqui e perceber que o amor, ele é maior que a fé e a esperança. É assim que Paulo, ele chega ao final dessa passagem, no versículo número 13 de 1 Coríntios. Ele conclui a sua exposição, declarando que o amor é maior do que a fé e a esperança. O que ele diz? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. A fé e a esperança e o amor. Eles são, vamos dizer assim, a fé e a esperança, eles são produzidos e alimentados através do ministério dos apóstolos, dos dons espirituais, e pertencem ao lado de cada eternidade. Então, Deus dota a igreja com dons para quê?
para que a fé seja propagada, ou seja, pela profecia, pela pregação. Nós vemos Paulo escrevendo aos Romanos dizendo que o crer vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, os dons são dados à igreja para que esses dons produzam fé e alimentem fé, para que produzam esperança e alimentem esperança. Então, fé e esperança são produzidos e alimentados pelo ministério dos dons espirituais, e eles pertencem a esse lado, e junto com o amor, a fé e a esperança, eles se constituem em virtudes essenciais para o cristão neste lado de cada eternidade. Nós precisamos de ambos para poder contemplar como em espelho. Para conhecer em parte, nós precisamos de fé, de esperança e de amor. E é junto com o amor, eles estão andando junto. Mas assim como o amor é mais excelente do que eram os dons, como Paulo já argumentou aqui para a gente, assim também o amor é maior do que o que os dons produzem. Os dons não produzem amor, os dons produzem fé e esperança. Então, como produto disso, não pensando numa perspectiva humana, mas o amor é perfeito. E aí quando Cristo, que é perfeito, se manifestar, quando nós contemplarmos Cristo face a face, nós conhecemos, como ele diz aí no versículo. Então, não mais precisaremos de fé, não mais precisaremos de esperança, porque a nossa fé se concretizará quando o perfeito vier. A nossa esperança encontrará o seu clímax, encontrará a sua resposta, que é Cristo. Não mais precisaremos de esperança, nós não mais precisaremos ver o invisível pela fé, como diz o autor aos Hebreus. Assim, o amor é maior do que eles, porque o amor permanece para a eternidade. E o alvo de Paulo com essa linha de argumentação, para fechar esse capítulo, e nesse parêntese, como eu falei na lição de número 11, é para mostrar isso. Há um caminho excelente para vocês buscarem. Ao invés de vocês estarem se dividindo e brigando, Paulo está dizendo aos coríntios, por causa de dons, e se colocando em patamares mais elevados, e humilhando a outros, e dividindo o corpo, como ele diz no capítulo 12, o amor é esse caminho que vocês devem buscar. O amor é esse caminho que vocês devem seguir. O alvo de Paulo é, mais uma vez, destacar a excelência do amor, para levar os coríntios a perceberem a sua busca unilateral pelos dons espirituais, que era, na verdade, uma concentração no que era secundário. É como se eles estivessem lutando por algo que era secundário, enquanto que o mais importante, que é o amor, estava sendo negligenciado, com os efeitos perniciosos para a vida da igreja, com efeitos perniciosos para o culto daquela igreja. Irmãos, será que olhando para essa passagem, para esses poucos versículos de 1 Coríntios, nós podemos tirar algumas implicações, olhando para essa linha de raciocínio, para essa construção que Paulo faz nos versículos de 8 a 13? Será que há algum princípio que podemos extrair para nós hoje, para a igreja que vive esses dias tão conturbados, ainda sofrendo por causa dessas compreensões a respeito dos dons e por essa busca unilateral? Então, em primeiro lugar, eu queria destacar aqui que o ensino de Paulo sobre o amor é uma advertência para nós nos nossos dias. Foi uma advertência também para os coríntios, é uma advertência a não associar espiritualidade com exercício de atos litúrgicos carismáticos, como línguas, profecia ou revelação. Lembra que nós já situamos aqui várias vezes, os coríntios estavam fazendo isso, e dizendo que os mais espirituais, os mais elevados, eram o que tem essas manifestações exáticas? Não é diferente nos nossos dias. Se você prestar atenção, algumas igrejas dos nossos dias têm ensinado isso. Que você que já foi batizado com o Espírito Santo, lembra, a gente já conversou sobre isso aqui também na lição 7, sobre o batismo com o Espírito Santo. E alguns entendem isso de modo equivocado, e é como que colocassem as pessoas num patamar mais elevado. O que eu quero dizer com isso como um princípio também para nós, em segundo lugar, que nós não devemos escravizar a igreja, escravizar o povo de Deus, uniformizando algumas práticas como se elas fossem santas, como se sacramentalizando, transformando um sacramento, como se fosse mais santa do que outras. Por exemplo, a gente tem visto nos nossos dias, por exemplo, a ideia do levantar as mãos no culto. E alguns crentes chegam numa igreja reformada, e dizem assim, o povo aqui é tão frio, nem levanta a mão. O povo aqui nem chora. Então é como se sacramentalizasse algumas práticas que fossem mais importantes do que outra. E assim a gente vê, por exemplo, aqui não levanta a mão, aqui não bate palma, aqui ninguém cai no espírito. Vocês não me conhecem, eu já fui missionário no interior, eu trabalhei na cidade chamada Aliança, e quando eu cheguei lá, eu fui coagido por algumas pessoas, porque a igreja presbiteriana era nova na cidade, ninguém nunca tinha ouvido falar, e alguns crentes passavam para as suas igrejas e na frente da nossa igreja, ia comentar com quem visitava a nossa igreja, tu está indo para aquela igreja? Que igreja fria,
eu passo ali na frente e dá vontade de vomitar. A gente não vê um glória, a gente não vê uma lágrima, a gente não vê um grito de aleluia. E as pessoas sacramentalizam algumas práticas como se isso fosse o sinônimo de espiritualidade. Então, eu queria destacar esses 2 pontos para a gente nesses dias. E tem muitos outros pontos sacramentalizados na igreja. A igreja que não tem grupo de dança, a sua igreja não tem teatro, a sua igreja não tem o batismo com o Espírito Santo, na concepção de alguns. Então, o que eu queria que a gente pudesse pensar aqui é que Paulo está advertindo a você que pensa assim, a olhar para o amor, que é um caminho sobremodo excelente, e a buscar esse amor, que nós já vimos aqui o que é o amor, e como é o amor que conta, como é o amor que importa. Infelizmente, para constrangimento de muitos crentes de igrejas evangélicas e de igrejas até mesmo reformadas, dirigentes de louvor comprometidos com grupos de coreografia, com igrejas até mesmo neopentecostais, que constrangem outras pessoas durante os cultos, geralmente durante o famoso momento de louvor, a dar as mãos, a levantar a mão, a bater palmas, a fazer tantas coisas que consideram como expressão de espiritualidade. Então eu queria que nós pudéssemos olhar para essa passagem que Paulo diz, o amor jamais acaba, para a gente entender que existe um caminho sobremodo excelente para a gente buscar. E para a gente encerrar nessa manhã, eu queria refletir com vocês em 3 pontos. Em primeiro lugar, de que maneira nós podemos avaliar se as manifestações sobrenaturais hoje são genuínas ou se elas tratam de uma imitação ou falsificação daquilo que foi ensinado no Antigo Testamento? Como é que eu posso avaliar essas manifestações? Será que eu tenho alguma orientação bíblica para avaliar essas manifestações dos nossos dias? Já que nós entendemos que a Bíblia ela é juíza suprema a respeito de qualquer questão teológica, quem dá a palavra final é a própria palavra de Deus, como é que você pode avaliar? Onde você tem buscado orientação para isso? São nos seus sentimentos? É porque eu acho, é no seu achismo? É porque fulano de tal disse? Ou porque a Bíblia tem orientado a você nessas práticas e na avaliação delas? Então eu queria convidá-los a continuar pensando. Em segundo lugar, é possível um verdadeiro crente estar iludido quanto aos dons espirituais que acredita possuir e exercer? É possível haver engano? É possível haver ilusão na mente de alguém? Será que Paulo estava corrigindo a crentes ou a incrédulos? E Paulo estava chamando a atenção deles porque eles estavam equivocados na sua concepção. E uma concepção equivocada leva a uma prática equivocada. E é interessante, nós precisamos avaliar as nossas concepções, nós precisamos avaliar as verdades que nós julgamos aqui no nosso coração, os nossos pressupostos, à luz da palavra de Deus, para que a nossa prática seja condizente com a verdade que nós carregamos e a verdade que nós pregamos. Mas por fim, quais as marcas de um culto que você considera espiritual? Será que um culto espiritual é onde há de fato a manifestação do Espírito através desses dons exáticos? Ou será que nós encontramos um culto espiritual onde a palavra é pregada, onde Deus é reverenciado, onde o nome do Senhor é respeitado e as pessoas com reverência se curvam e adoram ao Deus Criador? Onde há a expressão de espiritualidade? Que Deus nos ajude, que não nos tornemos algozes das pessoas que estão equivocadas, mas que o ensino da palavra traga luz à nossa mente, ao nosso coração e às nossas práticas de adoração ao Senhor. Eu queria convidar você a orar nesse instante e a pedir ao Senhor que nos dê entendimento, não só para compreender, mas para colocar em prática cada uma dessas verdades que nós discutimos aqui, com base em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 8 a 13. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado pela oportunidade de, no dia do Senhor, nós pararmos para adorar o nome do Senhor, junto com a nossa família, Senhor, ouvir a Tua palavra, louvar o Teu nome, buscarmos entendimento, estudando a Tua palavra. Obrigado pela escola dominical. Obrigado por estarmos estudando a respeito de algo tão importante nas nossas vidas, da qual estamos privados hoje, que é o culto público ao Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós neste intento de continuarmos com ansiedade, esperando por um dia onde possamos novamente nos reunir como povo Teu, testemunhando o poder da Tua glória e do Teu Evangelho, Pai. Que nós possamos, Deus, esperar com ansiedade e que enquanto esperamos, possamos continuar progredindo em entendimento. E Te agradecemos por esse tópico de hoje, porque é o amor que permanece, que possa o nosso coração estar sedento
por conhecer e ser aperfeiçoado em amor, por crescer em amor, como nós já aprendemos aqui nas lições anteriores. Que o Senhor Deus nos ajude, Senhor, a entender que há esse caminho sobremodo excelente para nós trilharmos. Que o nosso coração não fique ansioso por coisas extraordinárias que chamem a atenção para nós, mas que este amor extraordinário do Senhor inunde as nossas vidas e que Ele testemunhe a Tua glória através de nós. Sustenta, Senhor, cada um dos meus irmãos que acompanham esta lição. Sustenta as nossas vidas para que adoremos ao Senhor de um modo que o Senhor seja agradado e o Teu nome glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a atenção de vocês até agora e pedir que acompanhem o boletim da igreja no aplicativo, leia os avisos, esteja em dia com o que tem acontecido na nossa igreja. E lembrar que logo mais às 18 horas, mais um sermão será transmitido aqui pelo canal da nossa igreja. Junte sua família, faça o culto doméstico e ouça a exposição da palavra aqui com a gente. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.